Sejam bem-vindos ao Mensagem Ilustre. Eu me chamo Aline e através desse canal quero te apresentar Jesus como a mensagem mais célebre já declarada. Cristo é a verdade, Cristo é a palavra, Cristo é a mensagem ilustre. Então fique comigo e aventure-se em mais um episódio dessa brilhante jornada. Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25, diz assim: E lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Qual é a história que teu espelho te conta? Através desse instrumento, que reflete a nossa imagem, nós podemos obter várias informações. Ele pode nos dizer: ei, está na hora de emagrecer, ou ei, já é tempo de fazer a sobrancelha. Ei, é hora de raspar a barba. Ei, tem uma manchinha na sua roupa. Esse look não tá muito legal. Acho melhor você pentear o cabelo. O espelho é ótimo porque ele nos permite obter conclusões a respeito de nós mesmos sem passar pelo viés da opinião alheia. Você já pensou sobre isso? Contanto que não sejam aqueles espelhos mágicos que distorcem a imagem, ele sempre irá se manter imparcial, nos devolvendo uma leitura fiel da realidade refletida. Mas já pensou se de repente você simplesmente se esquece de como é a sua aparência logo depois que sai da frente do espelho? Como se toda aquela realidade que você visualizou simplesmente se dissolvesse dentro da sua mente em questão de segundos, te deixando sem nenhuma lembrança sequer da sua própria fisionomia. Indo mais além ainda, imagine se você estivesse conversando no telefone com alguém que não te conhece e essa pessoa te pedisse para que você se autodescrevesse, fizesse um retrato falado de si mesmo. Nesse meio tempo, você força ao máximo a sua mente para tentar evocar alguma informação que te ajude a responder esse questionamento, mas não há nenhum sinal de lembrança, nenhuma memória, nenhuma imagem gravada, absolutamente nada. Você não sabe qual é a cor dos seus olhos, se eles são grandes ou se são pequenos. Não sabe qual é o formato do seu rosto. Não sabe se possui manchinhas na pele, tatuagens ou pintas. Não lembra como é o seu cabelo. Sua própria identidade é desconhecida por você mesmo. Seria desesperador, não é mesmo? Mas é exatamente essa comparação que Tiago faz quando se refere às pessoas que ouvem sobre a verdade, mas não a praticam. Aquela famosa história de quem deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Menos pior seria se saísse pelo outro ouvido mesmo, sabia? Porque pelo menos estaria livre na atmosfera para outra pessoa, que talvez desse mais valor, absorver e colocar em prática aquela instrução sábia. Mas a pessoa que tem contato com bons conselhos, com a sabedoria, com as verdades de Jesus e simplesmente ignora, que tem a oportunidade de fazer as escolhas certas e mesmo assim abraça a errada, na verdade está deixando morrer um tesouro dentro de si mesmo. Não está saindo pelo outro ouvido, está morrendo dentro de si. Quando Tiago faz essa analogia, eu entendo que ele está querendo dizer que a palavra de Deus é o mais cristalino dos espelhos para refletir a nossa identidade. Aquilo que verdadeiramente somos, não a partir de conceitos próprios ou de definições alheias, mas aquilo que somos por meio das lentes de Cristo. A Bíblia é um manual de vida. Eu sinceramente nunca consegui encontrar um assunto que não fosse abordado pelas Escrituras. Sobre todos os questionamentos e dúvidas, há uma resposta lá. Você sabia que até sobre saneamento básico a Bíblia fala? É verdade, procura lá. O problema é que, culturalmente, nós não nos debruçamos nos manuais. Quando nós adquirimos um produto novo, nós não queremos ficar lendo aquelas inúmeras páginas do manual de instrução. A
A gente quer ir logo mexendo em todos os botões, experimentando as funções no instinto mesmo, baseado em experiências passadas, talvez, em tutoriais na internet ou até mesmo em dicas dos amigos. 2 efeitos negativos provêm desse comportamento. O primeiro é que nós corremos um grande risco de estragar depressa aquele produto, diminuindo o seu tempo de vida por mau uso, justamente por não seguir as recomendações de fábrica. E o segundo é que geralmente nós deixamos de aproveitar muitas funcionalidades excelentes daquele instrumento que não são descobertas a menos que se tenha contato com o manual do fabricante. Esse modelo serve perfeitamente para descrever a nossa própria vida, do ponto de vista de como a conduzimos em nosso cotidiano. A gente acha que é melhor funcionar no susto, sabe? Ir seguindo o fluxo, seguindo a multidão, adotando comportamentos massificados, pertencendo a grupos do politicamente correto, abrindo mão de princípios permanentes, a fim de abraçar a maneira prática, descomplicada e leve, com aquela liberdade total de escolhas que são feitas sem propósitos ou razões plausíveis. E o que acontece na realidade é que, dessa forma, nos tornamos como aquela pessoa que não se reconhece mais, que não lembra sua própria identidade. Como alguém que adquiriu tantos acessórios alternativos, sejam morais, filosóficos, comportamentais, enfim, que já nem pode ser reconhecido como aquela pessoa que um dia foi. Ninguém conhece melhor um aparelho eletrônico do que o seu próprio idealizador. É ele que sabe de olhos fechados onde cada pecinha se encaixa, de que maneira elas funcionam corretamente e principalmente qual é o objetivo final da criação daquele objeto. Para tornar as outras pessoas cientes desse mesmo conhecimento, é que ele cria o manual, na tentativa de compartilhar informações valiosas que mantenha o equipamento seguro e otimize o seu trabalho. Sem uma instrução clara, qualquer produto pode ser destinado para qualquer outro fim que não seja a sua própria função de origem. Assim somos nós. Deus estabeleceu um propósito único e exclusivo para cada um de nós. Ele sabe como ninguém como nós funcionamos por dentro. Ele sabe como consertar um erro, como administrar uma perda, como conciliar diversas atividades, como manter a constância, como fazer escolhas sábias, como não ser consumido pelas tristezas, como relacionar-se com pessoas. Ele sabe absolutamente tudo a respeito de nós e deixou tudo isso descrito na sua palavra para que nada ficasse encoberto, para que não vivêssemos alienados sobre as nossas próprias particularidades. A palavra de Deus é um manual que inclui tudo, desde as funcionalidades mais básicas até o protocolo mais complexo de gerenciamento de crises, por exemplo. E sabe o que é mais incrível? É que a garantia que vem junto, como aquela de 6 meses ou 1 ano que vem com a compra da sua mercadoria, essa garantia que vem especificamente para nós e está contida na palavra de Deus é ilimitada. Não importa quantas vezes já tenhamos errado e nos colocado numa enrascada, Jesus sempre está de braços abertos para nos auxiliar a retornar ao eixo novamente, a colocar as pecinhas no lugar e até a reinstalar o driver se for necessário. Não existe situação que seja difícil o bastante para ele. Afinal, ele morreu na cruz para consertar tudo. Quando nos colocamos em frente à verdade de nosso Pai eterno, é como se estivéssemos em frente a um espelho. O reflexo daquela imagem começa a se formar e as palavras de instrução do céu começam a nos dar um feedback avaliativo sobre o nosso próprio estado. Se você é mulher, você vai concordar comigo que você só consegue saber se a sua maquiagem está borrada ou não se alguém te conta ou se você olha no espelho. Assim é a palavra de Deus. Quando a praticamos, ela começa a nos encher de verdades que não éramos capazes de saber sozinhos. Ela aponta os erros que precisam ser consertados, mas também expressa com honra aquilo que está belo em nós. Ela sinaliza para as áreas que precisam de alterações, mas também dá estrelinhas para aquelas que estão servindo de exemplo. Quando praticamos a instrução divina, nós somos moldados e aperfeiçoados dia após dia.
E o mais incrível de tudo isso é que nunca mais esquecemos quem somos. Nunca mais vamos ter crises identitárias. Nunca mais vamos duvidar do nosso próprio valor, porque é o próprio manual do fabricante sendo colocado em prática. Ele anula todos os espaços das dúvidas, das dissoluções de valor pessoal, dos medos e inseguranças sobre aparência ou trejeitos e da não aceitação de particularidades que às vezes nós rejeitamos justamente porque achamos que não condiz com os padrões. Ela nos leva ao autoconhecimento completo que nos permite fazer aquele retrato falado com excelência. E como um espelho, ela é livre da opinião alheia. Ela nos leva a uma verdade que desvia dos rótulos, das conotações, das marcas, das cicatrizes, da culpa, de todo o passado, de toda a bagagem destruidora, de toda a palavra negativa. O meu conselho para você hoje é: pare de viver no automático, no empírico, baseado em padrões sociais. Dedique um tempinho para se reconhecer diretamente no manual, aquele que descreve exatamente como o seu coração e a sua mente funcionam. Dessa forma, sua vida se desenrolará num ritmo de excelência, num compasso livre de entraves, como uma melodia. E mesmo quando você passar pelas dificuldades dessa jornada, ainda assim você conhecerá as rotas de fuga, as estratégias de conquista e os mecanismos para ultrapassar as barreiras. Tudo isso são segredinhos que o nosso Pai colocou na sua palavra, que é viva. É viva porque o seu autor está vivo e se conecta com os seus leitores no instante em que detecta a disponibilidade de coração, a sede e a fome. Ao terminar essa mensagem, reflita sobre o que o seu espelho te mostra e analise se você tem condições de fazer uma perfeita descrição de quem é ou se há lacunas para as quais você ainda não tem resposta. Espelho, espelho meu. Se Jesus for o seu espelho, eu te garanto que ele vai não apenas responder as suas perguntas, mas vai te tornar a pessoa mais bela que você pode ser, porque ele te criou para isso, para viver com excelência.